Olá pessoal, continuando a série de vídeos, nesse vídeo a gente vai mostrar alguns recursos do componente gráfico. Deixei um relatório aqui já previamente criado para a gente não perder muito tempo. E eu montei aqui uma consulta simples, onde eu retorne a coluna mês e o total somando uma coluna de valor, né? A consulta basicamente o que eu fiz? Aqui na guia cálculo eu adicionei o campo data e alterei escolhendo a opção expressão e digitei a expressão aqui no caso datepart data cadastro, ou seja, eu vou retornar aqui o total de valor que eu recebo por cliente por mês de cadastro do cliente. Aqui poderia ser a tabela de vendas, né, a data da venda, do quanto receber, pegando o vencimento, aí vai depender da sua aplicação, da sua necessidade. E o total eu dei um sum para poder somar o valor. Não coloquei nenhum filtro aqui no localizar, que eu poderia colocar, né? Depois que eu coloquei essa expressão aqui, mês, eu preciso jogar ela no group by, né? Para agrupar, porque eu coloquei uma soma. Para ele adicionar o campo mês aqui, ó, no group by. Quando você coloca um campo aqui na expressão, e esse campo não faz parte do group by, ele não vai adicionar no group by automático. Se você adicionar ele aqui, o campo, por exemplo, código de empresa, e a minha consulta tem uma soma, ele automaticamente vai colocar no group by o campo. Tá vendo aqui? Código da empresa. Ele acabou tirando o outro lá. Eu tenho que vir aqui e adicionar, agrupar o campo mês. Que ele está aqui, ó. O campo que eu defino aqui nos cálculos, ele aparece aqui na opção do agrupar. Então eu vou agrupar aqui pelo código da empresa, o mês e a soma. Mas o meu objetivo aqui não é ter o código da empresa, né? Então eu vou tirar aqui o código da empresa, vou deixar apenas o mês. Aliás, campos, tirar o código da empresa aqui e vou adicionar aqui só o mês. Aí tá certo, ó. O mês e a soma do cliente, agrupando pelo mês. Então eu tenho aqui uma consultinha sumarizada, já com os valores já sumarizados da minha tabela. E eu vou criar dois gráficos básicos utilizando essa consulta. Então está aqui o gráfico já apontando para aquela consulta. Eu vou apagar aqui e fazer de novo para ver como que fica. Eu vou usar o componente campo gráfico. Eu vou adicionar aqui, dar dois cliques nele e adicionar uma série. Qual é a série que eu quero? Não, eu vou fazer a de barra vertical. E aqui mais para cá tem algumas opções de cores, colorido, né? Uma vez definida a série, você abre aqui a série. E aí você vai vir em Data Source, que é a origem dos dados. De onde é que eu quero buscar as informações? Pode ser manual, você vem aqui e digita. Pode ser um valor aleatório. Pode ser de uma outra série criada. Ou eu quero aqui, no caso, do condutor de dados, que é da minha consulta que eu criei lá. Qual é o condutor de dados? A consulta clientes. O que vai aparecer no label, ou seja, nas etiquetas. O que vai ter na barra X e Y? Aqui no caso, como é um gráfico de barra, eu poderia ter dois valores, né? Vou colocar aqui o total e na barra também eu vou colocar o total. Aplicar e visualizar. Então aqui eu já tenho, acho que eu fiz o contrário lá, tinha que ser o eixo X e Y era séries, data source. Aqui o X tinha que ser o mês também. E a barra assim que vai ter o total. Aí ficou agora certo. Ó, do mês de 1 a 12, cada barra ficou com o valor. Vamos criar aqui um outro gráfico. Campo gráfico. E esse campo gráfico a gente vai fazer de pizza. Adicionar. Pizza. Você vai ver que o gráfico de pizza é data source, condutor de dados. É só apenas o label e a pizza, né? Que é o valor que vai pintar lá no gráfico. O label vai ser o mês e o valor da pizza vai ser o total. Aqui gerou aqui o mesmo gráfico, né? E aí tem assim uma série de configurações que você pode ajustar aqui no cadastro da série, questão de borda,
É, tem uma série de opções que você vai poder ir brincando e manipulando o, o seu gráfico, né? Cor gradiente. Aí você pinta e borda aqui. Quando você, aqui na parte do chart, você tem as configurações a nível geral, ou seja, que vai aplicar em todas as séries. Você vai ter rolagem, os títulos dos gráficos, padrão, legenda, como é que é a legenda, que seria aquela legenda que aparece aqui do lado. Como é que ela vai ter o comportamento da legenda? Você vem e configura aqui, ó, na legenda, o título, o símbolo, a posição, direita, esquerda, se o gráfico vai ser impresso em 3D ou não. Então, o gráfico é o seguinte, é mexer e ver o comportamento de cada opção. Você vê que você pode, no mesmo gráfico, criar várias séries. Por exemplo, você pode criar uma série de barra e uma outra série de linha. E apontar essa segunda série para um outro data source. Suponhamos que você tem uma outra consulta, então um gráfico vai ficar sobreposto em cima do outro. Então, dependendo do tipo de gráfico, você tem como colocar mais de um gráfico um sobrepondo o outro. Só ele gerou um, sobrepôs o outro. Aí tem que testar, remover, tirar e ver como que se melhor comporta. Nessa versão 7 do gerador de relatório foi adicionado várias outras opções de gráficos que não existia na versão anterior. Eu aqui no vídeo não vou entrar em detalhe na explicação de cada um desses tipos de gráfico. Basicamente todos têm o mesmo tipo de comportamento. É você selecionar o tipo e apontar a origem dos dados, de onde que vai vir. Vai ter aqui as opções e você aponta lá para o campo das suas tabelas. E o resto é questão de configuração estética, como que ele vai ser exibido na tela. Um outro detalhe importante, eu coloquei o gráfico aqui do cabeçalho. E no relatório principal, eu vim aqui em dados e coloquei como nenhum. Ou seja, o meu relatório não vai estar vinculado a nenhuma consulta. Por quê? Porque o gráfico já vai fazer a leitura dos dados da minha tabela e já vai plotar a informação. Veja que aqui ó, ele imprimiu só uma página e já imprimiu os dados, né? Deixa eu pegar essa série 2 aqui, vou remover ela, que não ficou legal não. Ó, gerou só uma página e ele leu todos os registros da minha tabela, porque o próprio gráfico já faz essa leitura. Se eu vier aqui em dados e falar que o meu relatório principal, o condutor dele é a tabela de cliente, o que vai acontecer? Ele vai pegar, por exemplo, se eu colocar aqui, por exemplo, na banda detalhe, vou tirar aqui e vou colocar só um gráfico aqui na banda detalhe, para você ver o comportamento. Ou seja, esse meu relatório principal, quem é o condutor de dados? É a tabela de cliente. E o gráfico, qual que é o condutor de dados? Também é a tabela de cliente. Então, para cada cliente, no caso lá, a minha tabela retorna um registro para cada mês, né? São 12 registros. Então, para cada registro, que é o registro da banda detalhe, ele vai imprimir 12 registros e imprima o gráfico. Aí ele gera esse comportamento aqui, ele vai imprimir o relatório 12 vezes. Ó, deu 4 gráficos por página, né? E deu 3 páginas. Ele vai repetir a informação. Então, muito cuidado na hora de plotar o gráfico, porque o próprio gráfico ele já é responsável pela leitura das informações. Então, você até pode colocar um gráfico aqui na banda detalhe, desde que na impressão daquela banda detalhe você busque informação de uma outra tabela que vai fazer um relacionamento com a banda detalhe. Aí não tem problema, né? Mas se você fizer isso aqui, vai ter esse comportamento. Aí você vai falar, para estar imprimindo, duplicando os dados. Sim, porque você tem que vir aqui, ou você pode colocar na banda detalhe, mas vir aqui em dados e tirar o vínculo da consulta principal. Lá, mesmo eu colocando na banda detalhe, ele imprimiu uma vez. Por quê? Porque o meu relatório principal não tem vínculo com nenhuma consulta. Eu poderia jogar aqui também para o cabeçalho, que ele vai também imprimir. Você poderia também, para ficar ocupando uma área maior,
Você pode vir aqui, ó, vamos diminuir aqui e vamos aumentar o gráfico. Vamos aumentar o gráfico. Então aí já fica mais interessante, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Pode aumentar demais, senão ele vai estourar o limite do tamanho da página. E aí eu tenho o meu gráfico. E é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.